Milionária é alertada por uma garçonete. Não vá à reunião. Na manhã seguinte, havia um carro de luxo próximo à sua humilde casa. A noite seguia como qualquer outra no pequeno restaurante no centro do Rio de Janeiro. Sabrina estava no seu habitual turno da noite, equilibrando uma bandeja cheia de pratos enquanto desviava das mesas apertadas e dos risos altos que ecoavam pelo salão. Entre um pedido e outro, ela se permitia observar os clientes. Um hábito que desenvolveu ao longo dos anos, para Sabrina, aqueles momentos de distração eram uma espécie de passatempo, um exercício silencioso de imaginar as vidas das pessoas que passavam por ali. Entre os frequentadores daquela noite, estava Vitória Monteiro, sentada em sua mesa habitual perto da janela. Sabrina sabia exatamente quem era aquela mulher. Todos no restaurante sabiam. Vitória era uma das empresárias mais poderosas e influentes do Brasil, dona de uma fortuna incalculável. Apesar de sua elegância e presença impecável, havia uma frieza em seus olhos que fazia qualquer um hesitar em se aproximar. Vitória trajava um vestido preto que parecia ter sido feito sob medida. Os brincos de diamantes refletiam as luzes suaves do restaurante, e um anel enorme brilhava toda vez que ela gesticulava. Como sempre, ela estava concentrada, revisando papéis enquanto degustava uma taça de vinho tinto. Sua postura exalava poder e controle, quase como se o mundo girasse ao seu redor. Enquanto Sabrina atendia uma mesa próxima, algo chamou sua atenção no canto do restaurante. 2 homens estavam sentados em uma mesa discreta, cochichando com intensidade. Não era raro ver clientes discutindo negócios no restaurante, mas o comportamento deles era diferente. Os 2 lançavam olhares rápidos ao redor, e o tom de voz baixo tornava quase impossível captar a conversa. Porém, quando Sabrina se aproximou para recolher alguns talheres caídos, conseguiu ouvir algumas palavras soltas. Ela não vai saber o que aconteceu. Amanhã na reunião tudo termina. Sabrina congelou por um momento. Eles não mencionaram nomes, mas algo na forma como falavam parecia suspeito, quase ameaçador. Ela olhou na direção de Vitória, que continuava imperturbável, como se nada pudesse abalá-la. A ideia de que aqueles homens estivessem tramando algo contra a empresária lhe causava um frio na espinha. Deve ser coincidência, pensou Sabrina, tentando afastar os pensamentos paranoicos. Afinal, ela não tinha provas, e era improvável que 2 homens tramassem algo tão grave em um lugar público. Mesmo assim, aquela sensação de urgência permaneceu. Enquanto atendia outra mesa, não conseguia desviar os olhos de Vitória. Ela parecia tão tranquila, tão alheia ao que estava ao redor. Sabrina lutava com seus próprios pensamentos, tentando decidir se deveria ou não dizer algo. Era um impulso quase irracional, mas a ideia de ficar em silêncio a incomodava mais do que o medo de ser ridicularizada. Quando Vitória finalmente se levantou para ir embora, Sabrina sentiu seu coração acelerar. A empresária recolheu seus papéis e colocou o pagamento na mesa, preparando-se para sair com sua habitual elegância. Sabrina sabia que aquela era a última chance de agir. Respirando fundo, ela se aproximou. "Com licença, dona Vitória", disse Sabrina, sentindo a voz tremer levemente. Vitória parou e virou-se para encará-la. Sua expressão era de surpresa, misturada com um toque de impaciência. Não era comum que funcionários a abordassem diretamente, ainda mais com tamanha ousadia. "Sim?", perguntou Vitória, arqueando uma sobrancelha. "Eu sei que isso vai parecer estranho, mas... Por favor, não vá à reunião que você tem amanhã. Algo ruim pode acontecer", disse Sabrina, em um tom sincero, mas hesitante. O rosto de Vitória se endureceu por um momento, como se tentasse processar o que acabara de ouvir. Sua postura, que já era altiva, ficou ainda mais rígida. Sabrina sentiu um calafrio ao perceber que a empresária a olhava com um misto de desconfiança e curiosidade. "Quem é você para me dizer isso?", perguntou Vitória, com um tom controlado, mas afiado. Eu sou só uma garçonete", respondeu Sabrina, tentando manter a compostura. "Mas ouvi 2 homens falando sobre uma reunião e... não sei explicar, mas tive a sensação de que era algo errado." Vitória inclinou levemente a cabeça. Avaliando a jovem à sua frente, era evidente que Sabrina estava nervosa, mas também havia uma sinceridade em seus olhos que a intrigava.
2 homens. E o que exatamente você ouviu? Perguntou Vitória, cruzando os braços. Eles disseram que alguém não saberia o que aconteceu e que tudo terminaria na reunião de amanhã, explicou Sabrina. Eu sei que parece absurdo, mas eu senti que deveria avisar. Vitória permaneceu em silêncio por alguns instantes, estudando Sabrina como se tentasse determinar se aquilo era uma piada ou algum tipo de delírio. Finalmente, soltou um suspiro, ajeitando o anel em seu dedo. Obrigada pelo aviso, disse Vitória, em um tom que parecia mais educado do que genuíno. Mas eu não sou do tipo que muda seus planos por causa de suposições. Ela deu um passo para sair, mas hesitou. Olhou novamente para Sabrina, agora com um olhar mais atento. Qual é o seu nome? Perguntou. Sabrina, respondeu a jovem. Tenha uma boa noite. Sabrina, disse Vitória, antes de sair com passos firmes. Sabrina ficou ali, parada, com a sensação de que algo muito maior estava para acontecer. Ela não sabia se Vitória acreditara em suas palavras, mas a inquietação continuava. Naquela noite, enquanto limpava as mesas e encerrava o turno, Sabrina não conseguia parar de pensar. Será que tinha feito a coisa certa? Ou teria apenas se metido em algo que não era da sua conta? Do lado de fora, a cidade seguia vibrante, com suas luzes e sons. Mas para Sabrina, a sensação era de que algo silencioso e invisível estava se movendo, mudando tudo o que ela conhecia. O sol da manhã atravessava as frestas da janela de madeira da casa simples onde Sabrina vivia. Ainda cansada da longa noite de trabalho, ela se espreguiçou lentamente, tentando ignorar a sensação persistente de inquietação que carregava desde o encontro com Vitória. As palavras ditas à empresária continuavam ecoando em sua cabeça. Sabrina não sabia explicar por que tinha se arriscado tanto ao se aproximar de alguém tão poderosa. Talvez fosse apenas o impulso de tentar fazer o certo. Mesmo sem saber como seria recebido, enquanto penteava os cabelos em frente ao pequeno espelho do quarto, ouviu o som de pneus chiando do lado de fora. Isso era incomum no bairro, onde o movimento de carros era quase inexistente durante a manhã. Assim. Sabrina olhou pela janela e, para sua surpresa, viu um carro de luxo preto estacionado em frente à sua casa. Era um modelo elegante, com janelas escuras, algo que parecia deslocado naquela rua de casas modestas e fachadas desgastadas. Curiosa e um pouco apreensiva, ela desceu as escadas rapidamente, ainda de chinelos, e abriu a porta da frente. O brilho do sol refletiu na lataria do carro, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a porta do veículo se abriu, para o espanto de Sabrina. Quem saiu do carro foi Vitória Monteiro, com os mesmos ares de elegância e autoridade da noite anterior. Vitória usava um tailleur impecável em tons claros. Ela caminhou na direção de Sabrina com passos firmes, o som dos saltos ecoando no asfalto irregular. Sabrina ficou paralisada por um momento, sem acreditar que aquela mulher tão poderosa estava na frente de sua casa. Bom dia, Sabrina, disse Vitória. Sim. Em um tom que misturava neutralidade e seriedade. Dona Vitória, o que está fazendo aqui? Sabrina gaguejou, completamente surpresa. Vitória suspirou, colocando os óculos escuros no topo da cabeça. Eu vim agradecer e, talvez, também pedir desculpas por não ter ouvido seu aviso como deveria. Sabrina piscou. Confusa. Meu aviso, então. Havia mesmo algo errado. Vitória assentiu. Você estava certa. A reunião era uma armadilha. 2 dos meus concorrentes estavam tentando me incriminar. Se eu tivesse ido, minha reputação e minha empresa poderiam estar arruinadas agora. Ela fez uma pausa, avaliando Sabrina com um olhar mais suave do que o da noite anterior. E eu só consegui evitar isso porque decidi levar seu aviso a sério, mesmo que, à primeira vista, parecesse uma loucura. Sabrina sentiu um misto de alívio e espanto. Não sabia como reagir àquela revelação. Parte dela ainda estava absorvendo o fato de que Vitória estava ali, na porta de sua casa, reconhecendo a importância do que ela tinha feito. Eu não sei o que dizer. Fico feliz que tenha acreditado em mim, disse Sabrina, com um sorriso tímido. Fiquei curiosa sobre você. Vitória continuou, cruzando os braços. Não é todo dia que alguém como você tem a coragem de se aproximar e dizer algo assim, principalmente para alguém como eu. Sabrina ficou em silêncio, sem saber se aquilo era um elogio ou apenas uma observação.
Antes que pudesse responder, Vitória continuou. Então, achei que era justo retribuir de alguma forma. Sabrina franziu a testa. Retribuir? Eu não fiz isso esperando nada em troca. Eu sei, respondeu Vitória, com um leve sorriso que parecia raro em seu rosto. Mas ainda assim, quero oferecer algo. Uma oportunidade, para ser mais exata. Que tipo de oportunidade? Perguntou Sabrina, agora ainda mais intrigada. Quero que você venha trabalhar comigo. Não como garçonete, mas como minha assistente pessoal, disse Vitória. Observando atentamente a reação de Sabrina, por um instante, Sabrina pensou ter ouvido errado. Ela piscou algumas vezes, tentando processar o que acabara de ser dito. Assistente pessoal, mas eu não sei nada sobre esse tipo de trabalho. Eu acredito que você é capaz de aprender, disse Vitória, com firmeza. Você demonstrou ter algo que muita gente com diplomas e títulos não tem: intuição e coragem. Eu preciso de alguém assim ao meu lado. Sabrina não sabia o que responder. Parte dela queria dizer sim imediatamente. Afinal, aquela era uma oportunidade que poderia mudar sua vida. Mas outra parte estava cheia de dúvidas e inseguranças. Ela sabia que o mundo de Vitória era completamente diferente do seu. Seria capaz de se adaptar. E isso é sério mesmo? Perguntou Sabrina, ainda incrédula. Eu nunca faço convites que não são sérios, disse Vitória, com um leve sorriso nos lábios. Se quiser, você pode começar amanhã. Mas claro, não precisa decidir agora. Sabrina olhou para o chão, sentindo o peso daquela decisão. Vitória percebeu o conflito interno da jovem e acrescentou: pense nisso como uma chance de explorar algo novo. Você não tem nada a perder, mas pode ganhar muito. Vitória então olhou para o relógio e ajeitou a bolsa no ombro. Tenho que ir agora, mas espero que me procure se decidir aceitar. Antes de entrar no carro, ela deixou um cartão nas mãos de Sabrina. O nome de Vitória estava gravado em letras douradas, acompanhado de um número de telefone. Sabrina segurou o cartão com cuidado, como se fosse um objeto precioso. Obrigada, de verdade, disse Sabrina, enquanto Vitória entrava no carro. Vitória deu um leve aceno e, em seguida, o carro preto desapareceu ao virar a esquina. Sabrina ficou parada na calçada, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. De volta ao seu quarto, ela encarou o cartão novamente. Ser assistente de uma mulher como Vitória Monteiro parecia algo distante de sua realidade, mas ao mesmo tempo era uma chance única de mudar de vida. Com o coração acelerado, Sabrina sabia que aquela decisão marcaria o início de algo muito maior. O cartão de Vitória Monteiro repousava sobre a pequena mesa de madeira na cozinha da casa de Sabrina. Como se fosse uma joia rara fora de lugar, Sabrina não conseguia tirar os olhos dele enquanto tomava o café da manhã. A xícara em suas mãos esfriava, esquecida, enquanto sua mente tentava processar tudo o que havia acontecido no dia anterior. O convite de Vitória, tão inesperado quanto surreal. Parecia uma porta aberta para um mundo que Sabrina nunca imaginou que poderia pertencer. Por outro lado, aquele convite carregava um peso, e se ela não fosse boa o suficiente, e se não conseguisse se adaptar ao ritmo frenético e exigente de alguém como Vitória, ela lembrava de todas as vezes que teve que lutar para manter os pés no chão, mesmo quando as circunstâncias pareciam esmagadoras. Como seria trabalhar ao lado de uma mulher tão poderosa? Isso não é para mim, murmurou Sabrina para si mesma. Mas no fundo, algo em seu peito a fazia hesitar. Enquanto lavava a louça do café, ouviu um barulho do lado de fora. Era Dona Rosa, a vizinha mais velha, que carregava sacolas de compras. Sabrina correu para ajudá-la, como fazia sempre que tinha oportunidade. A velha senhora, de cabelos brancos e olhos gentis, agradeceu com um sorriso caloroso. Menina, você parece distraída hoje. Algum problema? Perguntou Dona Rosa, enquanto Sabrina a ajudava a organizar as compras. Sabrina sorriu de leve. Acho que é só cansaço do trabalho, Dona Rosa. Você trabalha demais, menina. Tem que pensar no seu futuro, disse a mulher, com o tom carinhoso de quem sempre se preocupava com Sabrina. As palavras ficaram ecoando na mente dela enquanto voltava para casa. Talvez fosse exatamente disso que ela precisava. Pensar no futuro, durante toda a vida.
Sabrina se contentou em sobreviver, aceitando os dias como vinham. Mas e se aquele convite fosse a chance de mudar isso? Sem pensar 2 vezes, ela pegou o cartão na mesa e discou o número que estava nele. Sua mão tremia um pouco enquanto o telefone chamava. Após alguns segundos, a voz firme e controlada de Vitória atendeu. Sabrina, que bom que ligou, disse Vitória, sem perder a compostura. Oi, dona Vitória, eu pensei muito sobre o que a senhora falou ontem e acho que estou pronta para aceitar o convite, disse Sabrina, tentando soar confiante. Ótimo, eu sabia que você faria a escolha certa, respondeu Vitória, sem esconder um tom de satisfação. Venha ao meu escritório amanhã às 9. Vou dar as instruções necessárias para começarmos. Sabrina agradeceu e desligou o telefone, sentindo o coração disparado. Era oficial. Ela estava prestes a entrar em um mundo completamente novo. E a ideia a deixava nervosa e animada ao mesmo tempo. No dia seguinte, Sabrina acordou antes mesmo do despertador tocar. Passou mais tempo do que o normal, escolhendo o que vestir, querendo parecer profissional, mas sem esquecer quem ela era. O espelho mostrou uma jovem decidida, com o cabelo preso em um rabo de cavalo e um vestido simples, mas bem arrumado. Ao chegar ao endereço indicado no cartão, Sabrina ficou de boca aberta. O prédio era imenso, com janelas espelhadas que refletiam o céu azul. A recepção era luxuosa, com um chão de mármore brilhante e arranjos de flores que exalavam um perfume suave. Sabrina sentiu-se deslocada, mas respirou fundo e seguiu até a recepcionista. Estou aqui para falar com a senhora Vitória Monteiro, disse tentando parecer confiante. A mulher atrás do balcão ergueu uma sobrancelha, como se estivesse surpresa. Seu nome? Sabrina, respondeu com um sorriso tímido depois de uma rápida verificação. A recepcionista ligou para alguém, e poucos minutos depois, uma mulher alta e séria apareceu. Você é Sabrina? Perguntou, olhando-a de cima a baixo. Sim, sou eu, respondeu, segurando a alça da bolsa com força. Sou Paula, assistente da senhora Monteiro. Vou acompanhá-la até a sala dela, por favor. Me siga. O corredor que levou até o escritório de Vitória parecia interminável, com portas de madeira escura e quadros modernos nas paredes. Sabrina mal teve tempo de absorver tudo antes de Paula abrir uma porta dupla e gesticular para que ela entrasse. Vitória estava sentada em uma cadeira de couro. Com a mesma postura imponente de sempre, ao vê-la entrar, um sorriso discreto surgiu no canto de seus lábios. Bem-vinda, Sabrina, disse ela, indicando uma cadeira em frente à sua mesa. Sabrina se sentou, tentando manter a postura ereta. Vitória entregou a ela uma pasta com documentos e começou a explicar como seria o trabalho. Ser minha assistente significa que você terá que estar preparada para tudo. Não espero que saiba fazer tudo de imediato, mas espero que aprenda rápido. E, acima de tudo, espero que confie em mim, assim como eu estou confiando em você, disse Vitória, com um tom sério. Sabrina assentiu, absorvendo cada palavra. Por enquanto, seu trabalho será acompanhar minha agenda, garantir que tudo esteja no lugar e lidar com pequenas tarefas que eu delegar, e não se preocupe, vou garantir que você tenha o suporte necessário para aprender. Continuou Vitória. Após mais alguns minutos de instruções, Sabrina percebeu que, embora o trabalho fosse desafiador, Vitória acreditava em seu potencial. Isso a motivou ainda mais. Antes de sair, Vitória se levantou e foi até ela. Ah, mais uma coisa. No meu mundo, a confiança é tudo. E eu acredito que você tem algo especial, Sabrina. Não me decepcione. Aquelas palavras ficaram marcadas enquanto Sabrina deixava o escritório. Ela sabia que o caminho seria difícil, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que algo em sua vida estava começando a mudar para melhor. O primeiro dia de trabalho de Sabrina ao lado de Vitória Monteiro foi como entrar em um universo completamente diferente. Sabrina sentia o peso do ambiente luxuoso ao seu redor. O escritório era moderno e imponente, com janelas que iam do chão ao teto, oferecendo uma vista deslumbrante da cidade. Tudo ali parecia feito para impressionar, desde os móveis minimalistas até os detalhes em mármore preto que dominavam o espaço. Vitória a apresentou a algumas pessoas-chave da equipe, mas deixou claro que Sabrina responderia diretamente a ela.
Essa abordagem fez com que Sabrina sentisse uma mistura de responsabilidade e intimidação. Ela era vista como uma estranha naquele ambiente. E isso ficou evidente nos olhares desconfiados que recebeu dos colegas de trabalho. A manhã foi intensa. Sabrina passou horas organizando a agenda de Vitória, digitando e-mails sob supervisão e tentando memorizar cada detalhe sobre as reuniões e os compromissos da empresária. Vitória era exigente e meticulosa, mas Sabrina notou algo curioso. Apesar de toda a frieza e controle, Vitória parecia isolada, mantendo as pessoas à distância, inclusive sua equipe mais próxima. Por volta do meio-dia, Sabrina estava concentrada em revisar uma lista de documentos quando Paula, a assistente mais antiga de Vitória, apareceu na sala. Sabrina levantou os olhos, sentindo a tensão no ar. Vitória está pedindo para você levar esses contratos para ela, disse Paula, com um tom quase condescendente. E tente não se perder no caminho. Sabrina respirou fundo, decidida a não deixar aquele comentário a abalar. Pegou os papéis e seguiu até a sala de Vitória, onde a encontrou ao telefone, discutindo algo com um tom calmo, mas claramente firme. Assim que terminou a ligação, Vitória gesticulou para que Sabrina entrasse. Esses são os contratos que pediu, disse Sabrina, colocando a pasta sobre a mesa. Vitória olhou para ela e deu um leve sorriso, quase imperceptível. Obrigada. E como está sendo seu primeiro dia até agora? Intenso, mas estou aprendendo, respondeu Sabrina. Tentando soar confiante, Vitória assentiu e continuou. Isso é bom. Quero que você entenda que não espero perfeição, mas espero esforço. E pelo que vejo até agora, você está indo bem. Aquela validação, embora breve, foi suficiente para Sabrina. Ela se sentiu motivada a continuar se dedicando. Enquanto Vitória revisava os papéis, Sabrina não conseguiu evitar olhar para a mesa da empresária. Havia um porta-retratos discreto, quase escondido entre os outros objetos. Era uma foto antiga de Vitória ao lado de um homem e uma criança pequena. Vitória parecia mais jovem, mais leve. Sabrina queria perguntar, mas achou melhor guardar sua curiosidade para si mesma. Naquela tarde, Sabrina começou a entender melhor os desafios do novo cargo, durante uma reunião com os diretores. Vitória pediu que Sabrina ficasse e tomasse notas. Sabrina sentiu os olhares dos outros funcionários queimarem sua nuca, mas manteve o foco na tarefa. A reunião foi tensa. Um dos diretores trouxe notícias de que uma concorrente, a empresa Andrade Encosta, estava tentando fechar um contrato estratégico com um dos maiores clientes de Vitória. Isso não vai acontecer, disse Vitória com firmeza. Já previ essa jogada há semanas. Sabrina, anote. Quero uma reunião com nossa equipe jurídica e o setor comercial amanhã pela manhã. Precisamos reforçar nossos argumentos antes que eles sequer tenham a chance de agir. Sabrina assentiu rapidamente, escrevendo tudo com cuidado. Quando a reunião terminou, Vitória pediu para que ela permanecesse na sala. Está se adaptando ao ritmo? Perguntou Vitória, cruzando os braços enquanto a observava. Estou tentando, mas é tudo muito novo para mim, admitiu Sabrina. Eu sei, disse Vitória, com um tom mais brando do que o habitual. Mas você tem uma coisa que não se aprende em nenhum curso ou treinamento: instinto. E é por isso que confio em você. Aquelas palavras tocaram Sabrina profundamente. Era raro receber elogios sinceros, e ouvir isso de alguém como Vitória fazia tudo parecer ainda mais significativo. No fim do expediente, Sabrina foi designada para organizar alguns documentos antigos no arquivo. A sala de arquivos era um espaço enorme e silencioso, cheio de estantes que pareciam infinitas. Enquanto procurava os documentos solicitados, Sabrina se deparou com uma pasta diferente, marcada com o nome Monteiro Pessoal. Ela hesitou, mas a curiosidade venceu. Ao abrir a pasta, encontrou fotos antigas e alguns recortes de jornal. Uma das fotos chamou sua atenção. Era de uma mulher jovem vestindo um uniforme simples. Claramente uma funcionária da casa dos Monteiro. Sabrina sentiu o coração acelerar. Aquela mulher tinha um rosto familiar. Tão familiar que era impossível ignorar. Era sua mãe, confusa e assustada. Sabrina continuou vasculhando. Havia mais fotos e até uma cópia de um contrato de trabalho, confirmando que sua mãe havia trabalhado como governanta para a família Monteiro anos atrás. Sabrina começou a ligar os pontos.
Sua mãe desaparecera quando ela era criança, deixando poucas pistas sobre seu passado. Agora, diante daquela evidência, tudo parecia ganhar um novo sentido. Ela guardou as fotos de volta na pasta, tentando controlar a avalanche de emoções que a dominava. Não sabia como, mas sentia que Vitória sabia mais do que estava revelando. Decidiu que precisava confrontá-la. Mas não naquele momento. Precisava de tempo para entender o que aquilo significava. Ao voltar para casa naquela noite, Sabrina sentiu que seu mundo estava prestes a mudar. O encontro com Vitória já havia iniciado uma transformação em sua vida, mas agora, com aquelas descobertas, parecia que o destino a estava empurrando para algo ainda maior. Ela olhou para o céu estrelado pela janela e se perguntou: o que minha mãe tinha a ver com os Monteiro e por que Vitória nunca mencionou isso? Sabrina chegou cedo ao escritório no dia seguinte, mas sua mente ainda estava presa às fotos que encontrara no arquivo. A imagem de sua mãe, jovem e vestindo o uniforme da família Monteiro, era impossível de ignorar. Cada vez que tentava focar em suas tarefas, o pensamento voltava à mesma pergunta: o que Vitória sabia sobre sua mãe? E por que ninguém jamais havia mencionado algo assim? Ela sabia que confrontar Vitória não seria fácil. A empresária não era exatamente conhecida por compartilhar detalhes pessoais. No entanto, Sabrina sentia que precisava descobrir a verdade. Decidiu que esperaria o momento certo para abordar o assunto. Mesmo que isso a deixasse ansiosa naquela manhã, o escritório estava mais movimentado do que de costume. A equipe jurídica e o setor comercial estavam reunidos para a reunião urgente que Vitória havia solicitado no dia anterior. Sabrina sabia que essa seria uma chance de mostrar que estava à altura do trabalho. Então deixou as preocupações pessoais de lado e concentrou-se em anotar tudo o que fosse dito. Vitória entrou na sala com sua típica postura confiante, carregando uma pasta cheia de documentos. Os olhares de admiração e respeito que ela recebia eram quase palpáveis. Sabrina se esforçava para absorver cada detalhe da reunião, mas ao mesmo tempo observava como Vitória comandava o ambiente com autoridade. Quero que nossa proposta esteja impecável, disse Vitória, olhando diretamente para a equipe jurídica. Precisamos garantir que o contrato com o cliente permaneça sob nosso controle. Não posso me dar ao luxo de perder esse negócio para a Andrade Costa. Sabrina fez anotações rápidas, capturando o tom determinado de Vitória em suas palavras. A reunião seguiu em um ritmo frenético, com discussões acaloradas sobre estratégias e soluções. Sabrina percebeu que, apesar de sua pouca experiência, seu instinto para acompanhar o fluxo estava melhorando. Ela até arriscou sugerir uma ideia para organizar os pontos principais da proposta, o que atraiu olhares curiosos, mas não hostis. Boa sugestão, Sabrina, disse Vitória, sem desviar os olhos dos documentos. O elogio foi breve, mas suficiente para encher Sabrina de confiança. Mais tarde, enquanto Sabrina estava revisando a agenda de Vitória, Paula apareceu novamente. O tom condescendente de antes ainda estava presente. Está se adaptando, novata? Perguntou Paula cruzando os braços. Estou tentando dar o meu melhor, respondeu Sabrina com um sorriso educado, tentando não demonstrar incômodo. Bom, espero que consiga. Não é fácil acompanhar o ritmo da dona Vitória. Muitos tentaram antes de você e falharam, disse Paula. Com um tom de desafio, Sabrina respirou fundo. Sabia que não podia se dar ao luxo de se deixar abalar. Por mais que as provocações de Paula fossem desconfortáveis, ela estava determinada a provar seu valor. No fim do dia, Vitória chamou Sabrina em sua sala para discutir os próximos passos. Sentada em sua cadeira de couro, Vitória parecia cansada, mas ainda carregava a mesma presença autoritária. Você fez um bom trabalho hoje, disse Vitória, enquanto folheava algumas páginas. Eu sei que esse ambiente pode ser intimidador, mas você está se saindo melhor do que eu esperava. Obrigada, dona Vitória, respondeu Sabrina. Sentindo-se grata pelo reconhecimento, Vitória ergueu os olhos e a encarou por um momento. Quero que saiba que, se precisar de algo ou tiver dúvidas, pode vir até mim. Não hesite. Estamos aqui para fazer as coisas funcionarem. Aquelas palavras, ditas em um tom sério, mas genuíno, reforçaram o sentimento de que Vitória acreditava em seu potencial. Sabrina assentiu e agradeceu novamente antes de sair da sala. No entanto,
Enquanto caminhava de volta para sua mesa, a dúvida sobre sua mãe voltou à tona com força total. Naquela noite, ao chegar em casa, Sabrina pegou novamente a pasta que havia encontrado no arquivo. Ela olhou para as fotos. Tentando encontrar alguma pista que pudesse indicar a verdade, o contrato de trabalho de sua mãe parecia datado de mais de 2 décadas atrás. O nome Monteiro estava claramente impresso, assim como o cargo, governanta. Por que ninguém nunca me contou isso? Sabrina murmurou, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Sua mãe havia desaparecido quando ela ainda era muito pequena, e essa ausência sempre foi uma ferida aberta em sua vida. Saber que sua mãe tinha uma ligação direta com a família Monteiro tornava tudo ainda mais confuso. Ela sabia que precisava confrontar Vitória, mas queria fazer isso da forma certa. Decidiu que esperaria até encontrar mais informações. Talvez houvesse algo mais no arquivo que pudesse ajudá-la a montar o quebra-cabeça. No dia seguinte, Sabrina voltou ao escritório com um objetivo claro: descobrir mais sobre sua mãe. Durante o intervalo para o almoço, aproveitou que o arquivo estava vazio para procurar novas pistas. Enquanto vasculhava as estantes, encontrou outra pasta com documentos relacionados à família Monteiro. Havia registros financeiros, contratos antigos e até algumas cartas. Uma das cartas chamou sua atenção imediatamente. Era uma carta escrita à mão, com uma caligrafia caprichada, assinada por uma mulher chamada Lúcia, o mesmo nome de sua mãe. A carta parecia inacabada, mas mencionava algo sobre um segredo que poderia mudar tudo. Sabrina sentiu o coração disparar. O que sua mãe estava tentando dizer? E por que a carta havia sido deixada ali, esquecida, antes que pudesse ler mais? Ouviu passos no corredor. Rapidamente, Sabrina guardou a carta em sua bolsa e fechou a pasta. A última coisa que queria era ser pega mexendo em arquivos pessoais. De volta à sua mesa, Sabrina mal conseguia se concentrar no trabalho. Ela sabia que aquela carta era uma peça importante do quebra-cabeça, mas ainda faltavam muitas respostas. Decidiu que, assim que tivesse coragem suficiente, confrontaria Vitória e exigiria a verdade. Enquanto a noite se aproximava, Sabrina sentia que estava em um ponto de ruptura. Entre as novas descobertas e a pressão do trabalho, sua vida havia se transformado em algo completamente diferente em poucos dias. No entanto, ela sabia que não podia recuar. Algo muito maior estava em jogo, e ela estava determinada a descobrir o que era. Sabrina estava inquieta. A carta de sua mãe, agora cuidadosamente dobrada em sua bolsa, parecia pesar como uma âncora. Durante todo o dia, ela se esforçou para cumprir suas tarefas, mas sua mente estava longe. As palavras escritas à mão, um segredo que poderia mudar tudo, repetiam-se como um eco em sua cabeça. O que aquilo significava? Qual era o segredo? E por que sua mãe nunca teve a chance de contar? Enquanto Vitória estava ocupada em uma série de reuniões importantes, Sabrina decidiu arriscar. Sabia que o arquivo provavelmente estaria vazio, e era sua única chance de investigar mais a fundo sem levantar suspeitas. Com passos rápidos, foi até a sala de arquivos e fechou a porta atrás de si. Olhou em volta, certificando-se de que ninguém a seguira. Ela pegou novamente a pasta marcada com Monteiro Pessoal e começou a folhear cada documento. As páginas amareladas e as fotos antigas pareciam guardar histórias enterradas há muito tempo. Em uma das folhas, encontrou algo que a deixou arrepiada. Um contrato assinado por sua mãe, Lúcia, onde constava uma cláusula de confidencialidade rigorosa. Algo naquela formalidade parecia excessivo para o cargo de governanta. Por que alguém exigiria tanto sigilo para um trabalho como aquele? Sabrina continuou vasculhando. Entre os papéis, encontrou outra foto de sua mãe, desta vez ao lado de uma mulher elegante que ela reconheceu imediatamente. Vitória Monteiro, mais jovem, mas ainda com a mesma postura altiva. As duas pareciam próximas na foto, quase como amigas. Sabrina não conseguia entender. Se Vitória conhecia sua mãe tão bem, por que nunca mencionou nada? Será que ela estava escondendo algo com a cabeça girando? Sabrina guardou a foto em sua bolsa junto com a carta. Precisava de tempo para pensar e organizar suas ideias. No entanto, enquanto voltava para sua mesa, Paula cruzou seu caminho, como se tivesse farejado algo suspeito. "Você anda muito distraída ultimamente, não acha?" perguntou Paula, cruzando os braços e inclinando a cabeça.
Espero que esteja focada no trabalho. Dona Vitória não tem paciência para erros. Sabrina forçou um sorriso, tentando parecer tranquila. Estou fazendo o meu melhor. É bom que esteja, respondeu Paula, com um tom que parecia mais uma ameaça do que um conselho. Dona Vitória não mantém pessoas que não se provam úteis. Sabrina respirou fundo e seguiu em frente, ignorando o desconforto que Paula causava. Ela sabia que havia pessoas naquele escritório que não a queriam ali, mas isso era o menor de seus problemas no momento. Mais tarde, naquele mesmo dia, Vitória pediu que Sabrina a acompanhasse a uma reunião externa. Era a primeira vez que Sabrina participaria de algo fora do escritório, e ela estava ansiosa para mostrar que era capaz. A reunião foi em um hotel luxuoso no centro da cidade, onde Vitória negociava uma parceria importante com um cliente. Sabrina observou atentamente, fascinada pela forma como Vitória dominava a sala, articulando seus argumentos com precisão. Após a reunião, enquanto esperavam o motorista na entrada do hotel, Sabrina sentiu que era sua chance de fazer uma pergunta que a estava atormentando. Dona Vitória, posso perguntar algo? Começou, hesitante. Claro, respondeu Vitória, sem desviar os olhos do celular. Eu encontrei alguns documentos antigos no arquivo sobre minha mãe, Lúcia. Parece que ela trabalhou para a sua família. A senhora se lembra dela? Vitória parou de digitar e levantou os olhos, fixando Sabrina com um olhar que parecia ao mesmo tempo surpreso e cauteloso. Lúcia, repetiu Vitória, como se testasse o nome em sua boca. Sim, eu me lembro dela. Ela foi governanta na casa dos Monteiro por muitos anos. Uma mulher trabalhadora e leal. Sabrina sentiu o coração apertar. E a senhora sabe o que aconteceu com ela. Minha mãe desapareceu quando eu era muito pequena, e nunca soubemos o porquê. Vitória hesitou. Algo raro para ela. Parecia medir suas palavras antes de responder. Sabrina, sua mãe era uma pessoa discreta. Não me lembro de detalhes sobre sua partida, mas sei que foi tudo muito repentino. Ela nunca me disse o motivo, apenas deixou o emprego e sumiu. A resposta de Vitória parecia ensaiada. E Sabrina não conseguiu decidir se era verdade ou apenas uma forma de encerrar a conversa. Mas antes que pudesse fazer outra pergunta, o carro chegou, e Vitória voltou a atenção para o telefone, de volta ao escritório. Sabrina não conseguia tirar a conversa da cabeça. Vitória parecia sincera, mas algo em seu tom sugeria que havia mais naquela história do que ela estava disposta a admitir. Sabrina sabia que precisaria de mais evidências antes de pressioná-la novamente. À noite, em casa, Sabrina releu a carta de sua mãe pela 100ª vez. As palavras ali escritas pareciam cheias de significado oculto, um segredo que poderia mudar tudo. Mas mudar o quê? E por que sua mãe nunca conseguiu terminar a carta? Determinada, Sabrina decidiu que procuraria outros ex-funcionários dos Monteiro. Talvez alguém soubesse mais sobre o tempo de sua mãe na mansão. Não podia mais contar apenas com as respostas evasivas de Vitória. No dia seguinte, Sabrina começou a fazer algumas ligações discretas durante seu intervalo. Usando as informações que encontrou nos documentos antigos, rastreou uma mulher chamada Dona Irene, que havia trabalhado como cozinheira para os Monteiro na mesma época que sua mãe. Sabrina marcou um encontro com ela em uma lanchonete simples nos arredores da cidade. Quando chegou ao local, Sabrina foi recebida por uma senhora de cabelos grisalhos e olhos cansados. Mas gentis, você deve ser a filha da Lúcia, disse Dona Irene, apertando a mão de Sabrina com firmeza. Sua mãe falava muito de você. Sabrina sentiu um nó na garganta. A senhora pode me contar o que aconteceu com ela. Qualquer coisa que souber pode me ajudar. Dona Irene suspirou e olhou para o café na sua frente, como se tentasse encontrar as palavras certas. Lúcia era uma mulher forte, mas havia algo naquela casa que a deixava inquieta. Eu nunca soube exatamente o que era, mas ela parecia preocupada, como se soubesse de algo que não devia. Sabrina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Dona Irene continuou. Irene, na última vez que a vi, ela estava com medo. Disse que precisava proteger você. Depois disso, ela desapareceu. Aquelas palavras só aumentaram o mistério, o que sua mãe sabia e o que a fizera desaparecer. Sabrina sabia que estava cada vez mais próxima de descobrir a verdade,
mas também sentia que estava prestes a mergulhar em algo muito maior do que poderia imaginar. Sabrina caminhava de volta para casa depois de sua conversa com Dona Irene, sentindo o peso de cada passo. As palavras da cozinheira ecoavam em sua mente. Ela parecia preocupada, como se soubesse de algo que não devia. Sua mãe, Lúcia, sempre fora um mistério em sua vida. Mas agora, Sabrina tinha a sensação de que estava mais perto da verdade do que nunca, mesmo que essa verdade parecesse cada vez mais assustadora. Quando chegou em casa, Sabrina colocou a carta e as fotos sobre a mesa, ficou encarando os objetos, como se eles pudessem de alguma forma lhe dar respostas. Sua mãe desaparecera há tanto tempo que, muitas vezes, Sabrina tentava se convencer de que isso era um capítulo fechado de sua vida. Mas agora, tudo indicava que o passado estava mais vivo do que ela imaginava, e que, de alguma forma, ele a conectava diretamente aos Monteiro. Ainda assim, o medo de enfrentar Vitória persistia. Sabrina sabia que a empresária tinha um comportamento frio e meticuloso, e qualquer passo em falso poderia custar caro. No entanto, ela também sabia que não podia ignorar as evidências que tinha em mãos. Decidiu que precisava de mais informações antes de confrontar Vitória novamente. No dia seguinte, Sabrina voltou ao trabalho decidida a ser discreta. Não podia chamar atenção enquanto tentava descobrir mais sobre sua mãe. A manhã foi preenchida com tarefas habituais, como organizar a agenda de Vitória e revisar documentos antes das reuniões. Vitória parecia particularmente focada naquele dia, talvez devido à pressão da concorrência da Andrade Costa. Apesar disso, Sabrina notou que a empresária lhe lançava olhares ocasionais, como se tentasse decifrá-la. Na hora do almoço, Sabrina aproveitou a ausência de Vitória, que tinha saído para uma reunião externa, para voltar ao arquivo. Era arriscado, mas ela sentia que precisava procurar mais pistas sobre sua mãe. Enquanto mexia em uma das gavetas mais antigas, encontrou um conjunto de pastas marcadas com os anos em que sua mãe trabalhou para os Monteiro. Em uma delas, havia registros de despesas domésticas, listas de funcionários e até bilhetes escritos à mão. Sabrina vasculhou cada papel, procurando por algo que pudesse conectá-la à história de sua mãe. Foi então que encontrou algo que fez seu coração parar. Um pequeno bilhete, dobrado ao meio, com uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente. Era da sua mãe. O bilhete dizia: "Não posso mais ignorar o que está acontecendo. Preciso proteger minha filha. Se algo acontecer comigo, espero que alguém encontre isso um dia." As mãos de Sabrina tremiam enquanto segurava o papel. O bilhete era curto, mas carregava uma gravidade imensa. Sua mãe estava claramente envolvida em algo maior do que ela jamais poderia imaginar. Mas o que exatamente sua mãe sabia, e por que isso a colocara em perigo? Sabrina guardou o bilhete na bolsa, decidida a continuar sua investigação. Sabia que, a cada passo, estava se aproximando de algo que poderia mudar sua vida para sempre. Mais tarde, naquele mesmo dia, Vitória voltou ao escritório depois da reunião. Sabrina percebeu que a empresária estava mais tensa do que de costume, o que só aumentava sua hesitação em abordá-la. Ainda assim, ela sabia que precisava fazer algo. Não podia mais ignorar o que havia encontrado. Ao final do expediente, Sabrina reuniu coragem e bateu à porta do escritório de Vitória. A empresária, que estava organizando papéis em sua mesa, levantou os olhos e a encarou. "Precisa de algo, Sabrina?" perguntou Vitória, com o tom direto de sempre. Sabrina hesitou por um momento, mas respirou fundo e entrou na sala. "Dona Vitória, eu preciso falar com a senhora sobre algo importante." Vitória franziu levemente a testa, mas fez um gesto para que Sabrina continuasse. "Eu encontrei mais documentos antigos sobre a minha mãe, Lúcia, e encontrei um bilhete dela. Parece que ela estava com medo, como se soubesse de algo perigoso", disse Sabrina, escolhendo as palavras com cuidado. Vitória permaneceu em silêncio por alguns segundos, o que deixou Sabrina ainda mais nervosa. Finalmente, a empresária suspirou e recostou-se na cadeira. "Sabrina, eu já lhe disse que sua mãe era uma mulher leal e trabalhadora, mas para ser honesta, ela era muito reservada. Se havia algo a mais acontecendo, ela nunca me contou. Mas a senhora não acha estranho? Um bilhete como esse. Minha mãe desapareceu e nunca soubemos o motivo", insistiu Sabrina,
tentando controlar a emoção em sua voz. Vitória olhou para Sabrina com uma expressão mais suave do que o habitual. Eu entendo como isso deve ser difícil para você, mas se há algo que você acha que eu posso fazer para ajudar, diga-me. Sabrina ficou surpresa com a resposta. Não esperava tanta abertura de Vitória, mas isso também a deixava desconfiada. Por que Vitória estava sendo tão receptiva? Ela sabia mais do que estava disposta a admitir. Eu preciso descobrir o que aconteceu. Minha mãe deixou esse bilhete porque estava com medo de algo. E eu acho que isso tem a ver com a casa dos Monteiro, disse Sabrina, sem desviar o olhar. Vitória pareceu pensar por um momento antes de responder. Eu posso permitir que você tenha acesso a mais documentos antigos, mas com uma condição: tudo o que você encontrar, você compartilha comigo. Quero entender isso tanto quanto você. Aquela proposta pegou Sabrina de surpresa, mas ela sabia que não tinha escolha. Se Vitória estava disposta a cooperar, ela precisava aproveitar a oportunidade. Está bem, obrigada, disse Sabrina, tentando esconder sua mistura de alívio e desconfiança. Enquanto deixava o escritório, Sabrina sentiu que havia dado um grande passo. Ainda assim, a sensação de que algo muito maior estava escondido continuava a atormentá-la. Agora, mais do que nunca, ela sabia que estava em um caminho sem volta. Os dias seguintes foram intensos para Sabrina. A promessa de Vitória de permitir o acesso a mais documentos antigos parecia genuína, mas havia algo na maneira como ela falava que deixava Sabrina inquieta. Era como se Vitória estivesse tentando controlar o rumo da investigação, garantindo que Sabrina só visse o que ela quisesse que fosse revelado. Mesmo assim, Sabrina decidiu avançar. No fim daquela semana, Vitória entregou a ela uma chave para acessar uma área mais reservada do arquivo. Aqui estão os registros mais antigos da família, disse a empresária, em um tom controlado. Use-os com sabedoria. Com a chave em mãos, Sabrina se dirigiu ao arquivo no horário de almoço. A sala reservada era pequena, com armários de aço desgastados e caixas de papelão empilhadas. O cheiro de papel antigo era forte, e a luz fluorescente piscava levemente, criando uma atmosfera que parecia saída de um filme de mistério. Sabrina respirou fundo antes de começar. Ela abriu a primeira caixa e encontrou uma série de registros financeiros e correspondências. Muitas eram irrelevantes, mas outras chamaram sua atenção. Entre as cartas, havia um bilhete curto, aparentemente escrito pelo pai de Vitória, Henrique Monteiro. Ele mencionava um segredo de família, que deveria ser protegido a qualquer custo. O bilhete era vago, mas o tom sério indicava que aquilo era algo importante. Ao continuar vasculhando, Sabrina encontrou outra carta que parecia ainda mais reveladora. Era assinada por alguém chamado Arthur Monteiro, um nome que Sabrina nunca ouvira antes. O conteúdo da carta era alarmante. Se Lúcia continuar perguntando sobre isso, ela se tornará um problema. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Arthur Monteiro. Sabrina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua mãe, Lúcia, não apenas trabalhava para os Monteiro, mas parecia estar envolvida em algo que incomodava profundamente a família. Quem era Arthur? E o que ele quis dizer com agir antes que seja tarde demais? Ela guardou a carta na bolsa, junto com os outros documentos que considerou importantes, e fechou a caixa rapidamente. Tinha encontrado mais do que esperava, mas ainda precisava de respostas para tantas perguntas. E mais do que nunca, tinha certeza de que Vitória sabia mais do que estava dizendo. Naquela tarde, após o expediente, Sabrina decidiu confrontar Vitória. Ao bater na porta do escritório da empresária, percebeu que seu coração estava acelerado. Ela sabia que estava prestes a entrar em um terreno delicado, mas não podia mais ignorar o que tinha descoberto. Entre, disse Vitória, sem levantar os olhos dos documentos sobre sua mesa. Sabrina entrou, segurando as cartas que encontrara. Ela fechou a porta atrás de si e respirou fundo antes de começar. Dona Vitória, eu encontrei algo importante nos arquivos, disse, colocando as cartas sobre a mesa de Vitória. A empresária ergueu os olhos, analisando os papéis com cuidado, quando viu a assinatura de Arthur Monteiro. Sua expressão mudou por um breve momento. Vitória pareceu vulnerável. Era uma expressão que Sabrina nunca tinha visto antes. Arthur era meu tio, disse Vitória finalmente,
com um tom mais baixo do que o habitual. Ele era o irmão mais novo do meu pai. Sempre foi um homem ambicioso e... complicado. Complicado? Perguntou Sabrina, tentando entender. Vitória suspirou e recostou-se na cadeira. Arthur sempre quis o controle dos negócios da família. Meu pai confiava nele, mas... ele tinha uma visão distorcida de lealdade. Se ele mencionou sua mãe nessas cartas, não foi por acaso. Então minha mãe estava investigando algo. Sabrina insistiu. Sua voz cheia de urgência, Vitória olhou diretamente para ela, com os olhos cheios de algo entre tristeza e culpa. Sim, eu acredito que sua mãe descobriu algo sobre Arthur e tentou alertar meu pai. Mas na época, ninguém a ouviu. Sabrina sentiu um nó na garganta. E o que aconteceu com ela? Vitória desviou o olhar por um momento antes de responder. Eu não sei. Depois que minha mãe morreu, muitas coisas ficaram confusas, meu pai começou a se isolar. E Arthur assumiu um papel mais ativo nos negócios. Foi nesse período que sua mãe desapareceu. E o que exatamente minha mãe sabia? Sabrina perguntou, agora com a voz embargada. Vitória balançou a cabeça lentamente. Eu não sei ao certo, mas se Arthur a considerava um problema, é porque ela sabia demais. As palavras de Vitória pairaram no ar como uma nuvem densa. Sabrina sentiu um misto de raiva e tristeza. Sua mãe desaparecera porque tentara fazer o que era certo. E ninguém a protegera. Mas ao mesmo tempo, sentiu-se aliviada por estar finalmente chegando perto da verdade. Naquela noite, Sabrina voltou para casa com uma sensação pesada. Sentou-se à mesa com os documentos que reunira e começou a organizar suas ideias. Algo em sua mente dizia que ainda havia peças faltando nesse quebra-cabeça. O que exatamente era o segredo que sua mãe descobriu? E como isso estava conectado aos Monteiro? Ela lembrou-se de algo que Dona Irene havia dito. Sua mãe falava muito sobre querer proteger você. Isso significava que Sabrina também estava de alguma forma envolvida. O pensamento a deixou nervosa, mas também determinada. Não importava o quão fundo tivesse que cavar, ela encontraria as respostas. Nos dias que se seguiram, Sabrina continuou trabalhando ao lado de Vitória, mas a relação entre as duas parecia ter mudado. Vitória estava mais aberta, mas ainda havia uma barreira invisível entre elas. Sabrina sentia que a empresária estava lutando contra algo, talvez culpa. Talvez medo, de qualquer forma. Sabrina sabia que Vitória era a chave para desvendar o que realmente aconteceu com sua mãe. Um dia, ao revisar a agenda de Vitória, Sabrina percebeu que a empresária tinha uma reunião marcada com alguém chamado Eduardo. Quando perguntou sobre isso, Vitória respondeu de forma vaga, dizendo que era apenas um conhecido da família, mas algo no tom dela sugeria que havia mais nessa história. Decidida a não perder nenhuma oportunidade, Sabrina começou a juntar todas as pistas que tinha. Agora, mais do que nunca, sabia que o passado estava prestes a explodir, e ela estava no centro de tudo. Sabrina estava sentada em sua mesa no escritório, tentando focar nas tarefas do dia, mas sua mente estava mergulhada em dúvidas. As cartas, as fotos e as revelações de Vitória haviam aberto uma porta para um passado cheio de segredos. A cada nova descoberta, parecia que mais perguntas surgiam, como uma teia que se expandia sem fim. Sua mãe não era apenas uma governanta. Ela estava no centro de algo que ainda ecoava na família Monteiro, enquanto digitava alguns e-mails para Vitória. Paula apareceu, carregando uma pilha de documentos. Aqui estão os relatórios que a dona Vitória pediu, disse com o mesmo tom seco e ligeiramente desdenhoso de sempre. Obrigada, respondeu Sabrina, tentando ignorar a implicância. Paula estreitou os olhos, observando Sabrina por um momento antes de soltar. Você parece distraída ultimamente. Isso não vai durar, sabe? Esse favoritismo da dona Vitória. Ela não tem paciência para quem não entrega resultados. Sabrina respirou fundo. Lutando contra a vontade de responder, Paula claramente estava tentando provocá-la. Mas Sabrina sabia que tinha coisas mais importantes em que pensar. Apenas forçou um sorriso e voltou ao trabalho, deixando Paula resmungar sozinha enquanto se afastava. No final da tarde, Vitória chamou Sabrina em sua sala. Assim que entrou, Sabrina percebeu que a empresária estava mais tensa do que o normal. Papéis estavam espalhados pela mesa, e o semblante de Vitória estava carregado. Sabrina,
Preciso que você agende uma reunião com Eduardo Monteiro para amanhã, disse Vitória, sem rodeios. Sabrina congelou por um momento. Eduardo Monteiro, outro nome que surgia sem aviso, e outro elo com o passado, ela tentou esconder sua curiosidade, mas não conseguiu resistir. Quem é Eduardo Monteiro? Perguntou, tentando parecer casual. Vitória levantou os olhos, avaliando Sabrina antes de responder. Eduardo é meu primo. Ele era próximo do meu pai e de Arthur, mas se afastou da família há muitos anos. No entanto, ele pode ter informações importantes sobre certos assuntos do passado. Sabrina assentiu, anotando o compromisso na agenda, mas seu coração batia acelerado. Parecia que, aos poucos, as peças do quebra-cabeça estavam se juntando. Eduardo Monteiro poderia ser uma nova fonte de respostas, ou talvez de mais mistérios. No dia seguinte, a reunião com Eduardo foi marcada para o fim da manhã em um restaurante elegante no centro da cidade. Sabrina acompanhou Vitória até o local, sentindo a tensão no ar. Quando chegaram, Eduardo já estava sentado em uma mesa reservada. Um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos afiados. Ele exalava uma mistura de charme e astúcia, características típicas dos Monteiro, como Sabrina começava a perceber. Vitória, disse Eduardo, levantando-se para cumprimentá-la com um sorriso controlado. Sempre um prazer. Eduardo, respondeu Vitória sem sorrir. Obrigada por vir. Sabrina observou enquanto os dois trocavam cumprimentos formais e se sentavam. Ela permaneceu em pé por um momento, esperando instruções. Você pode se sentar, Sabrina, disse Vitória, gesticulando para a cadeira ao seu lado. Sabrina obedeceu, sentindo-se deslocada, mas determinada a prestar atenção em cada detalhe. A conversa começou de forma educada, com comentários superficiais sobre negócios e eventos recentes. Mas então Vitória foi direto ao ponto. Eduardo, precisamos falar sobre Arthur, disse ela, sem rodeios. Eduardo arqueou as sobrancelhas, claramente surpreso. Arthur, pensei que esse capítulo estivesse encerrado há muito tempo. Infelizmente não está, respondeu Vitória. Você sabe que ele foi responsável por muita coisa, inclusive pelo desaparecimento de pessoas próximas a esta família. Sabrina sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Vitória estava se referindo à sua mãe. Era difícil acreditar que ela estivesse sendo tão aberta. Eduardo suspirou e passou a mão pelos cabelos grisalhos. Arthur sempre foi um homem perigoso. Ele fazia o que achava necessário para proteger os interesses da família, mas, às vezes, ultrapassava limites. Quando seu pai percebeu isso, já era tarde demais. E minha mãe? Interrompeu Sabrina, incapaz de se conter. O que ele fez com ela? Eduardo olhou para Sabrina pela primeira vez, claramente surpreso com sua presença. Sua mãe, quem é você? Lúcia era minha mãe, respondeu Sabrina com firmeza. Ela trabalhava para os Monteiro e desapareceu sem deixar vestígios. Eu sei que Arthur está envolvido nisso. Eduardo inclinou-se para a frente, os olhos fixos em Sabrina. Ele parecia estar decidindo se deveria ou não falar. Finalmente, soltou um longo suspiro. Lúcia era uma mulher corajosa. Ela descobriu coisas sobre Arthur que ninguém mais tinha coragem de investigar. Ele estava envolvido em negócios sujos, desviando dinheiro da família, manipulando contratos. Quando ela tentou contar ao seu pai, Vitória, Arthur a silenciou. Sabrina sentiu o estômago revirar. Silenciou como? Eduardo hesitou antes de responder. Eu não sei exatamente o que aconteceu com ela, mas Arthur era implacável. Ele não deixava ninguém ficar no seu caminho. Vitória estava visivelmente abalada, mas manteve a compostura. Por que você nunca contou isso antes, Eduardo? Porque eu também tinha medo, admitiu ele. Arthur não era alguém com quem se brincava. Depois que seu pai morreu, ele assumiu o controle de tudo. Eu sabia que, se eu me aproximasse demais da verdade, acabaria como Lúcia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sabrina sentia um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, medo. Sua mãe fora uma heroína. Uma mulher que lutara pela verdade, mas pagara o preço por isso. E agora, Sabrina estava determinada a terminar o que sua mãe havia começado. Na volta para o escritório, Vitória estava quieta.
Sabrina também permanecia em silêncio, processando tudo o que havia ouvido. Quando chegaram, Vitória finalmente quebrou o silêncio. Sabrina, eu prometo a você que vamos descobrir o que aconteceu com sua mãe, disse ela, olhando diretamente para a jovem. Arthur pode estar morto, mas seus segredos ainda vivem, e nós vamos desenterrá-los. Sabrina assentiu, sentindo uma nova onda de determinação. Pela primeira vez, sentiu que Vitória estava verdadeiramente ao seu lado. Agora, mais do que nunca, elas precisavam trabalhar juntas para enfrentar os fantasmas do passado. Os dias seguintes à revelação de Eduardo trouxeram uma inquietação constante ao escritório de Vitória Monteiro. Sabrina mal conseguia se concentrar nas tarefas diárias, pois sua mente estava ocupada com tudo o que descobrira sobre sua mãe e Arthur Monteiro. Agora, com a confirmação de que Arthur tinha um papel sombrio no desaparecimento de Lúcia, Sabrina sentia que estava mais próxima da verdade, mas também sabia que o caminho até ela seria perigoso. Enquanto revisava a agenda de Vitória naquela manhã, Sabrina percebeu que havia uma nova reunião marcada com um nome desconhecido. Andrade & Costa, a empresa rival que vinha tentando sabotar os negócios de Vitória. A menção do nome fez Sabrina sentir um frio na espinha. Por que Vitória se reuniria com eles? Isso parecia arriscado, especialmente depois de tudo o que tinham passado. Quando Vitória saiu do escritório para pegar um café, Sabrina aproveitou para perguntar sobre o assunto. Dona Vitória, vi que há uma reunião agendada com a Andrade & Costa. Não é arriscado lidar com eles diretamente, considerando os problemas recentes? Perguntou Sabrina, tentando disfarçar a preocupação em sua voz. Vitória olhou para ela, ponderando por um momento antes de responder. É arriscado, sim, mas às vezes é necessário encarar o inimigo de frente. Quero ouvir o que eles têm a dizer, mesmo que seja apenas para descobrir suas intenções. Sabrina assentiu, mas algo naquela resposta não a convenceu totalmente. Sabia que Vitória era experiente e calculista, mas também sabia que o mundo dos negócios podia ser traiçoeiro, e a Andrade & Costa não parecia o tipo de empresa que jogava limpo, no horário marcado. Sabrina acompanhou Vitória até o local da reunião. O restaurante escolhido era sofisticado, com um salão reservado para encontros corporativos. Quando chegaram, foram recebidas por 2 homens que se apresentaram como representantes da Andrade & Costa. Marcelo Andrade e Paulo Costa. Ambos eram impecavelmente vestidos, com sorrisos que não alcançavam os olhos. Sabrina sentiu imediatamente que havia algo de errado naquela reunião. Vitória, é um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente, disse Marcelo, apertando a mão dela com uma firmeza exagerada. O prazer é meu, respondeu Vitória, em um tom neutro. Sentando-se à mesa, Sabrina tomou seu lugar ao lado dela, enquanto os 2 homens faziam o mesmo. A conversa começou de forma cordial, com trocas de formalidades e elogios mútuos que pareciam ensaiados. No entanto, logo ficou claro que a Andrade & Costa não estava ali apenas para conversar. Marcelo abriu uma pasta cheia de documentos e a deslizou pela mesa na direção de Vitória. Estamos cientes de que sua empresa tem enfrentado desafios recentemente, disse ele, com um sorriso que beirava a arrogância. E achamos que esta pode ser uma oportunidade perfeita para discutirmos uma colaboração. Vitória arqueou uma sobrancelha, pegando a pasta e folheando os documentos com cuidado. Sabrina tentou espiar, mas Marcelo a interrompeu com uma pergunta direta. E você, Sabrina, gosta de trabalhar com a dona Vitória? Deve ser uma experiência interessante. Sabrina ficou surpresa com a mudança de foco e respondeu com cautela. É uma oportunidade única, sem dúvida. Marcelo sorriu de lado, mas Sabrina percebeu que ele não estava interessado em sua resposta. Ele parecia estar avaliando-a, como se soubesse algo que ela não sabia. Vitória, por sua vez, continuava examinando os documentos, mas seu rosto não demonstrava nada. Finalmente, ela fechou a pasta e colocou-a de volta na mesa. É uma proposta interessante, disse Vitória, com um tom controlado. Mas, como vocês sabem, eu não costumo tomar decisões de forma apressada. Vou precisar de tempo para avaliar isso com minha equipe. Marcelo e Paulo trocaram olhares rápidos antes de sorrirem novamente. Claro, entendemos perfeitamente, disse Paulo. Mas esperamos que você veja o valor dessa parceria, pode ser mutuamente benéfico. Enquanto saíam do restaurante,
Sabrina não pôde deixar de sentir que aquela reunião tinha sido mais do que aparentava. Algo no comportamento de Marcelo e Paulo parecia suspeito. Como se eles tivessem uma agenda oculta. Quando estavam de volta ao carro, ela não conseguiu se segurar. Dona Vitória, o que achou da proposta deles pareciam estranhamente confiantes. Vitória suspirou e olhou para Sabrina com uma expressão séria. Eles acham que podem me manipular, mas não vai acontecer. A Andrade Costa é uma empresa perigosa e esta proposta é apenas uma tentativa de me desestabilizar, mas vamos usar isso a nosso favor. Como assim? Perguntou Sabrina confusa. Vamos descobrir o que eles realmente estão planejando, respondeu Vitória, com um olhar determinado. E quando soubermos, eles não terão mais como nos ameaçar. Naquela noite, em casa, Sabrina estava exausta, mas sua mente não a deixava descansar. Enquanto refletia sobre a reunião, começou a juntar os pedaços do quebra-cabeça em sua mente. Algo sobre a proposta da Andrade Costa parecia estar ligado às cartas que encontrara no arquivo, e mais do que isso, ela sentia que havia uma conexão entre Arthur Monteiro e os dois homens que haviam feito a proposta. Decidida a investigar, Sabrina pegou o bilhete de Arthur e comparou com os documentos que Vitória trouxera da reunião. Não demorou muito para perceber uma semelhança inquietante. O nome de uma empresa subsidiária mencionada nas cartas de Arthur também aparecia nos documentos da Andrade Costa. Era como se as ações de Arthur ainda estivessem influenciando os negócios, mesmo após sua morte. Isso não é coincidência, murmurou Sabrina para si mesma. Eles estão ligados a Arthur de alguma forma. Agora, Sabrina tinha mais perguntas do que respostas, mas sabia que estava mais perto da verdade do que nunca. Algo muito maior estava em jogo. Algo que envolvia sua mãe, Arthur, e agora a Andrade Costa. A única certeza que tinha era de que não podia parar. O passado estava retornando, e ela precisava estar pronta para enfrentá-lo. Na manhã seguinte, Sabrina chegou ao escritório determinada a desvendar a conexão entre Arthur Monteiro, a Andrade Costa e o desaparecimento de sua mãe. A suspeita de que os dois homens que Vitória havia encontrado poderiam estar usando táticas herdadas de Arthur crescia a cada nova peça do quebra-cabeça que surgia. No entanto, ela sabia que não podia avançar sozinha. Vitória era essencial para essa investigação, mesmo que Sabrina ainda não soubesse até que ponto poderia confiar plenamente nela. Vitória, por sua vez, parecia mais reservada do que o normal. Quando Sabrina entrou em sua sala para organizar a agenda do dia, encontrou a empresária absorta, encarando a janela com um olhar perdido. Era raro vê-la tão reflexiva. "Bom dia, Dona Vitória", cumprimentou Sabrina, tentando não parecer intrusiva. "Bom dia, Sabrina", respondeu Vitória, sem se virar imediatamente. Após um momento de silêncio, ela voltou-se para Sabrina. "Hoje será um dia cheio, mas antes de começarmos, quero conversar com você sobre algo." O tom sério de Vitória fez Sabrina sentar-se imediatamente. Seu coração acelerou, imaginando o que poderia vir a seguir. "Estive pensando sobre o que Eduardo nos disse", começou Vitória, cruzando os braços. "Sobre Arthur, e também sobre sua mãe." Sabrina ficou em silêncio, esperando que ela continuasse. "Há algo que você precisa saber, Sabrina. Algo que eu deveria ter contado antes, mas não sabia como." As palavras pairaram no ar como uma tempestade iminente. Sabrina sentiu um nó na garganta. "O que é?" "Dona Vitória." Vitória suspirou e sentou-se em sua cadeira, apoiando os cotovelos na mesa. "Quando sua mãe trabalhava para a minha família, ela não era apenas uma governanta. Meu pai confiava nela de uma forma que nunca confiou em mais ninguém. Lúcia sabia de coisas que nem eu sabia na época. Ela era praticamente a confidente do meu pai." "E o que isso significa?" Sabrina perguntou, a voz hesitante. "Significa que, quando Arthur começou a desviar dinheiro da empresa e a manipular os negócios da família, sua mãe foi uma das primeiras a descobrir. Ela tentou alertar meu pai, mas Arthur percebeu antes que qualquer coisa pudesse ser feita." Sabrina sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. Sua mãe tinha sido corajosa, mas também pagaram um preço alto por isso. Então, foi por isso que ela desapareceu. Vitória hesitou antes de responder. "Acredito que sim. Arthur era um homem cruel, Sabrina.
Ele não hesitava em eliminar quem quer que fosse uma ameaça para ele. Eu nunca soube os detalhes do que aconteceu, mas agora, juntando tudo o que descobrimos, está claro que ele estava por trás disso. Sabrina apertou os punhos, lutando contra as lágrimas, e ninguém fez nada para impedi-lo. Meu pai tentou, mas já era tarde demais, disse Vitória, a voz carregada de culpa. E eu era jovem e ingênua. Não percebi o que estava acontecendo até que tudo já tinha desmoronado. Após a conversa, Sabrina sentiu um peso enorme em seu peito, mas também uma nova determinação. Sua mãe tinha sido uma mulher forte, e agora cabia a Sabrina honrar seu legado e garantir que a verdade viesse à tona. Enquanto organizava os documentos para uma reunião, Sabrina encontrou outro detalhe curioso: um dos contratos antigos da empresa Monteiro. Arquivado anos atrás, mencionava uma empresa de fachada ligada a Andrade Encosta. Sabrina levou o documento diretamente a Vitória, mostrando a conexão. Dona Vitória, isso confirma o que suspeitávamos, disse Sabrina, colocando o papel na frente dela. A Andrade Encosta está diretamente ligada às ações de Arthur. Eles não estão apenas tentando sabotar a sua empresa. Eles estão tentando continuar o que ele começou. Vitória examinou o documento com cuidado, seu rosto endurecendo. Isso explica muita coisa. Arthur sempre teve aliados no mundo dos negócios, mas não achei que eles ainda estivessem operando, mesmo após sua morte. Então, o que faremos? Perguntou Sabrina, ansiosa. Vitória fechou o contrato e olhou diretamente para Sabrina. Vamos expô-los, mas precisamos de provas sólidas. Eles são perigosos, Sabrina, e não podemos dar um passo em falso. Naquela tarde, Vitória e Sabrina trabalharam juntas para planejar os próximos passos. Vitória decidiu que precisariam de ajuda externa para lidar com a Andrade Encosta. Contrataram um investigador particular para rastrear os movimentos da empresa e encontrar evidências que pudessem ligar Marcelo Andrade e Paulo Costa às ações de Arthur no passado, enquanto o plano tomava forma. Sabrina percebeu algo. Pela primeira vez, ela e Vitória estavam realmente trabalhando como uma equipe. A empresária não era mais apenas uma figura distante e fria. Agora, havia uma conexão genuína entre elas, forjada pela busca por justiça. No final do dia, Sabrina voltou para casa exausta, mas determinada. Sentou-se à mesa e releu todas as cartas e documentos que havia reunido. Cada pedaço de informação parecia apontar para um confronto iminente. Sabrina sabia que expor a Andrade Encosta não seria fácil, mas também sabia que não estava sozinha. Naquela noite, ela sonhou com sua mãe. No sonho, Lúcia estava sorrindo, como se a encorajasse a continuar. Quando Sabrina acordou, sentiu uma força renovada dentro de si. Aquela batalha não era apenas sobre descobrir a verdade. Era sobre honrar a memória de sua mãe e garantir que ninguém mais fosse vítima das ambições cruéis dos Monteiro. No dia seguinte, o investigador particular contratado por Vitória trouxe novas informações. Ele havia descoberto um depósito escondido, registrado em nome de uma subsidiária da Andrade Encosta, que continha documentos e arquivos financeiros antigos relacionados às ações de Arthur. Era a prova que precisavam. Vitória, ao receber a notícia, virou-se para Sabrina com um olhar firme. Agora temos uma chance real de derrotá-los. Mas precisamos ser cautelosas. Eles sabem como jogar sujo. Sabrina assentiu. Estou pronta para o que for preciso. Com as provas em mãos e o apoio de Vitória, Sabrina sentiu que o desfecho dessa história estava finalmente se aproximando, mas também sabia que, antes do fim, ainda enfrentaria obstáculos que testariam sua coragem e determinação. Os dias que se seguiram foram marcados por uma combinação de tensão e esperança. Com as evidências reunidas pelo investigador particular, Sabrina e Vitória agora tinham uma chance real de expor a Andrade Encosta. No entanto, ambas sabiam que o caminho seria perigoso. Marcelo Andrade e Paulo Costa não eram apenas homens de negócios ambiciosos. Eram manipuladores implacáveis. Dispostos a tudo para manter suas ações nas sombras, Vitória convocou uma reunião em seu escritório para decidir os próximos passos. Estavam presentes Sabrina, o investigador particular e 2 advogados de confiança da empresa. A atmosfera era séria, quase sufocante. Temos provas suficientes para ligar a Andrade Encosta às ações de Arthur Monteiro,
começou o investigador, espalhando os documentos sobre a mesa. As transferências financeiras, as empresas de fachada, tudo aponta para um esquema que começou com Arthur e foi perpetuado por esses dois. Vitória folheava os papéis com uma expressão impenetrável. Sabrina observava em silêncio, absorvendo cada palavra. "E como vamos usar isso?" perguntou Vitória. "Finalmente, se expusermos tudo agora, corremos o risco de alertá-los antes de termos a cobertura legal necessária." O advogado principal, um homem chamado Doer Lemos, interveio. "Concordo. Precisamos agir com cautela. Minha sugestão é reunir mais provas e, ao mesmo tempo, preparar um caso sólido para apresentar às autoridades. Isso vai nos dar uma vantagem tática." Sabrina olhou para os rostos ao redor da mesa. Apesar de ser a mais inexperiente no grupo, sentia-se no centro daquela batalha. Era sua mãe que havia sido silenciada. Sua vida que havia sido marcada por aquele passado sombrio. Não podia simplesmente esperar que os outros resolvessem tudo. "E se aproveitássemos a próxima movimentação deles para desmascará-los?" sugeriu Sabrina com coragem. "Marcelo e Paulo estão confiantes demais. Eles acham que têm o controle da situação. Podemos usar isso contra eles." Os olhares se voltaram para ela, e Vitória pareceu considerar a ideia por um momento antes de falar. "Sabrina tem razão. Precisamos ser proativos. Vamos atraí-los para um terreno onde não terão como escapar." Mais tarde, naquele mesmo dia, Vitória e Sabrina ficaram sozinhas em sua sala, discutindo os detalhes do plano. Pela primeira vez, Vitória parecia mais aberta, como se confiasse plenamente em Sabrina. "Você está se saindo melhor do que eu imaginava, Sabrina", disse Vitória com um leve sorriso. "Poucas pessoas têm a coragem de enfrentar algo assim, especialmente com tão pouco tempo de experiência." "Minha mãe me inspira", respondeu Sabrina sem hesitar. "Se ela teve coragem para lutar contra Arthur, eu também posso ter." Vitória assentiu. E por um momento, Sabrina viu algo nos olhos dela que parecia arrependimento. Era como se Vitória lamentasse não ter feito mais para proteger Lúcia no passado. "Sei que não posso mudar o que aconteceu com sua mãe", disse Vitória, suavemente. "Mas posso garantir que a justiça será feita agora." No dia seguinte, Vitória e Sabrina começaram a colocar o plano em prática. A primeira etapa envolvia reunir mais informações sobre a próxima movimentação da Andrade em Costa. O investigador descobriu que Marcelo e Paulo estavam organizando um grande evento corporativo para anunciar uma parceria estratégica. Vitória sabia que aquilo era uma fachada para encobrir suas verdadeiras intenções. "Vamos comparecer ao evento", disse Vitória com determinação. "Eles não esperam que estejamos lá, e isso nos dará a vantagem que precisamos." Sabrina ficou surpresa com a ideia, mas também animada. Estar presente no evento significava estar cara a cara com os homens que estavam por trás de tudo. Mas também era uma oportunidade única de reunir mais provas. "E o que faremos no evento?" perguntou Sabrina. "Vamos observar, ouvir e documentar tudo", respondeu Vitória. "Se conseguirmos evidências de que eles estão tentando manipular contratos ou negócios, será o suficiente para entregá-los às autoridades." A noite do evento chegou rapidamente. Sabrina escolheu um vestido elegante, mas discreto, enquanto Vitória, como sempre, exalava confiança com um vestido preto sofisticado. As duas chegaram ao local juntas, atraindo olhares curiosos. Era raro ver Vitória Monteiro em eventos que não fossem organizados por ela mesma. O salão estava decorado com extremo luxo. Repleto de empresários, políticos e figuras influentes, Marcelo e Paulo circulavam pelo espaço, cumprimentando os convidados com sorrisos calculados. Quando perceberam a presença de Vitória, os dois hesitaram por um breve momento, mas logo se aproximaram com suas expressões polidas. "Vitória, que surpresa vê-la aqui", disse Marcelo, com um sorriso forçado. "Eu não perderia um evento tão interessante", respondeu Vitória, com um tom que beirava o sarcasmo. Sabrina observava tudo de perto, tentando captar cada detalhe, enquanto Vitória distraía os dois homens com uma conversa tensa. Sabrina aproveitou a oportunidade para explorar o local. Ela sabia que precisava encontrar algo que pudesse usar como prova. Depois de alguns minutos, encontrou uma porta semiaberta que levava a uma sala de reuniões. Dentro, havia uma mesa com documentos espalhados e um laptop ligado.
Sabrina entrou, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Seu coração batia acelerado enquanto ela tirava fotos dos documentos com o celular. Entre os papéis, encontrou algo que fez seu sangue gelar. Um contrato que mencionava a subsidiária usada por Arthur Monteiro anos atrás. Era a conexão final que faltava para ligar tudo. Mas antes que pudesse sair da sala, ouviu passos no corredor. Sabrina congelou, segurando a respiração. A porta se abriu lentamente, revelando Marcelo Andrade. Ele a encarou por um momento, seus olhos estreitando-se. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, com a voz baixa, mais ameaçadora. Sabrina tentou pensar rápido. "Vitória pediu para eu verificar algo. Ela está curiosa sobre os negócios de vocês." Marcelo deu um sorriso cínico. "Claro que pediu, mas saiba que curiosidade demais pode ser perigosa." Sem esperar uma resposta, ele deu um passo para trás, indicando que ela saísse da sala. Sabrina passou por ele, tentando esconder seu nervosismo, e voltou ao salão onde Vitória a esperava. Quando o evento terminou, Sabrina e Vitória deixaram o local com as evidências que precisavam. No carro, Sabrina contou tudo o que havia acontecido na sala de reuniões. "Você foi corajosa", disse Vitória, visivelmente impressionada. "Agora temos tudo o que precisamos para derrubá-los. Eles sabem que estamos atrás deles", respondeu Sabrina, ainda tensa. "Não vão desistir sem lutar. Nem nós", disse Vitória, com firmeza. "Estamos mais próximas do que nunca." A tensão no escritório de Vitória Monteiro era palpável na manhã seguinte ao evento. Sabrina, ainda sentindo o peso do confronto com Marcelo Andrade, sabia que o relógio estava correndo. Agora, com as evidências em mãos, o próximo passo seria decisivo. Expor a Andrade em Costa significava não apenas enfrentar poderosos inimigos, mas também trazer à tona segredos que poderiam abalar os alicerces da família Monteiro. Vitória convocou uma reunião com sua equipe mais próxima, os advogados, o investigador particular e Sabrina, enquanto os documentos recolhidos por Sabrina eram analisados. A empresária manteve sua postura firme, mas Sabrina notava a intensidade em seus olhos. Vitória estava determinada a garantir que aquele fosse o fim da influência da Andrade em Costa. "Temos o que precisamos", começou o investigador, apontando para um contrato que Sabrina havia fotografado. "Aqui está a prova de que Marcelo Andrade e Paulo Costa estão utilizando empresas de fachada para continuar os esquemas de Arthur Monteiro. As transferências financeiras ligam diretamente as contas deles às ações fraudulentas. E quanto ao impacto legal disso?" perguntou Vitória, voltando-se para o Dr. Lemos, o advogado principal. "Com essas provas, podemos apresentar uma denúncia formal ao Ministério Público, no entanto", disse ele, com cautela. "Precisamos estar preparados para as represálias. Esses homens não vão cair sem lutar." Vitória assentiu lentamente, absorvendo cada palavra. Então virou-se para Sabrina. "Você foi crucial para chegarmos até aqui, mas isso também significa que você pode estar em perigo." Sabrina sentiu um calafrio. Ela sabia que estava entrando em um jogo perigoso, mas recuar não era uma opção. "Eu sabia o risco quando decidi investigar. Quero fazer justiça pela minha mãe, e nada vai me impedir." Vitória a observou por um momento antes de dizer: "Você é mais corajosa do que pensa", enquanto a equipe trabalhava para preparar a denúncia. Sabrina recebeu uma mensagem de Eduardo Monteiro pedindo para se encontrar com ela. O pedido a deixou intrigada, mas também desconfiada. Eduardo parecia estar do lado delas até então, mas Sabrina sabia que no mundo dos negócios, alianças podiam ser traiçoeiras. Vitória, ao saber do convite, ficou em alerta. Eduardo pode ter boas intenções, mas também pode estar escondendo algo. Seja cuidadosa. Sabrina concordou, mas decidiu que precisava ouvir o que Eduardo tinha a dizer. Eles marcaram de se encontrar em um café discreto no centro da cidade. Quando Sabrina chegou, encontrou Eduardo já sentado, tomando um café e folheando alguns papéis. "Obrigado por vir, Sabrina", disse ele, indicando a cadeira à sua frente. "Achei que era importante conversarmos antes que as coisas saiam do controle." "O que você quer dizer com isso?" perguntou Sabrina. "Sem rodeios." Eduardo suspirou. "Marcelo e Paulo sabem que estão encurralados. Eles já começaram a tomar medidas para proteger a si mesmos e, se necessário, atacar quem estiver no caminho. Isso inclui você e Vitória."
Sabrina sentiu um aperto no estômago. E como você sabe disso? Tenho minhas fontes, respondeu Eduardo evasivo. Mas o que importa é que vocês precisam agir rápido. Quanto mais tempo levar para expor o que eles estão fazendo, mais perigoso será. Então você está nos alertando ou tentando nos intimidar? Sabrina perguntou, estreitando os olhos. Eduardo ergueu as mãos em um gesto conciliador. Estou do seu lado, Sabrina. Quero que justiça seja feita tanto quanto você. Mas também conheço a Andrade Encosta melhor do que vocês. Esses homens são cruéis, e se sentirem que não têm saída, podem recorrer a medidas extremas. Sabrina permaneceu em silêncio, processando as informações. Eduardo parecia sincero, mas algo no tom dele ainda a deixava desconfiada. Antes que pudesse perguntar mais, ele tirou um envelope do bolso e entregou a ela. Isso pode ajudá-las, disse ele. São registros financeiros adicionais que conectam diretamente a Andrade Encosta aos esquemas de Arthur. É arriscado eu estar compartilhando isso, mas acho que vocês precisam de toda a ajuda possível. Sabrina pegou o envelope, agradeceu e saiu do café sentindo-se ainda mais apreensiva. Eduardo parecia estar tentando ajudar, mas por que ele não havia trazido aquelas informações antes? Havia algo que ele estava omitindo. De volta ao escritório, Sabrina entregou o envelope à Vitória, que imediatamente começou a revisar os documentos. Isso confirma o que já sabíamos, disse Vitória, com um leve sorriso de satisfação. Agora temos um caso ainda mais sólido. No entanto, Sabrina não conseguia se livrar da sensação de que Eduardo tinha uma agenda própria. Decidiu compartilhar suas preocupações com Vitória. E se ele estiver jogando dos dois lados, ele pode estar nos ajudando agora. Mas isso não significa que não tenha interesses próprios. Vitória assentiu, pensativa. É possível, mas por enquanto as informações dele são úteis. Vamos usar isso a nosso favor e continuar vigilantes. Enquanto se preparavam para apresentar a denúncia, Sabrina percebeu que Marcelo e Paulo haviam intensificado seus movimentos. A Andrade Encosta enviara cartas aos principais clientes da Monteiro, tentando minar a reputação da empresa. Era uma guerra silenciosa, mas feroz. Eles estão tentando nos desestabilizar, disse Vitória, com os olhos fixos nos relatórios. Mas isso só mostra que estamos no caminho certo, naquela noite. Sabrina voltou para casa exausta, mas determinada. Sentou-se à mesa com os documentos e começou a revisá-los novamente, procurando qualquer detalhe que pudesse ter passado despercebido. Sua mãe, Lúcia, arriscara tudo para proteger a verdade. E agora, Sabrina sentia que estava carregando aquele legado. Enquanto folheava os papéis, encontrou uma nota manuscrita em um dos documentos de Eduardo. Era uma lista de nomes. Aparentemente funcionários e associados da Andrade Encosta, um dos nomes chamou sua atenção. Irene Figueira, o mesmo nome da antiga cozinheira da família Monteiro, que havia ajudado Sabrina anteriormente. Decidida a investigar mais, Sabrina anotou o nome e prometeu procurar Irene novamente. Talvez houvesse mais segredos escondidos. E Sabrina sabia que cada pedaço de informação seria crucial para a batalha que estava por vir. O dia amanheceu nublado, refletindo o clima tenso que pairava sobre Sabrina e Vitória. Com a denúncia quase pronta para ser apresentada às autoridades, cada minuto contava. Contudo, o sentimento de que algo grande estava para acontecer fazia Sabrina sentir um peso no peito. A descoberta do nome de Irene Figueira na lista de Eduardo tinha despertado ainda mais dúvidas. Por que Irene, que parecia apenas uma antiga empregada da família Monteiro, estava conectada a Andrade Encosta? Sabrina decidiu que precisava falar com Irene novamente, mas dessa vez iria com mais cautela. Durante a pausa para o almoço, ela ligou para a antiga cozinheira e pediu para se encontrarem. Irene aceitou, embora sua voz parecesse hesitante. Marcaram o encontro em uma praça tranquila da cidade, longe de olhares curiosos. Sabrina chegou primeiro e escolheu um banco discreto, observando os arredores enquanto esperava. Irene apareceu minutos depois, carregando uma bolsa grande e usando uma expressão preocupada. "Você parece tensa, menina", disse Irene, sentando-se ao lado de Sabrina. "O que está acontecendo?" "Dona Irene",
Preciso ser direta, começou Sabrina, sem rodeios. Encontrei seu nome em uma lista de pessoas ligadas a Andrade Encosta. Você pode me explicar o que isso significa? O rosto de Irene ficou pálido. Ela desviou o olhar, mexendo nervosamente nas alças da bolsa. Eu não sei do que você está falando. Sabrina cruzou os braços, frustrada. Por favor, dona Irene, você me ajudou antes. Se há algo que sabe sobre minha mãe ou sobre os Monteiro, eu preciso saber. Agora é a hora de falar a verdade. Irene suspirou profundamente, olhando para o chão por um longo momento antes de finalmente responder. Está bem. Acho que já segurei isso por tempo demais. Ela ajeitou a bolsa no colo e começou a falar. Sim, eu trabalhei para os Monteiro e conhecia bem sua mãe, Lúcia. Ela era uma mulher forte, mas se meteu em algo muito maior do que podia lidar. Quando ela descobriu os esquemas de Arthur, ele ficou furioso. Mandou que eu a vigiasse e reportasse tudo o que ela fazia. Sabrina ficou boquiaberta. Você era uma espiã para Arthur. Não tive escolha, exclamou Irene com os olhos cheios de lágrimas. Ele ameaçou minha família, Sabrina. Disse que, se eu não colaborasse, algo terrível aconteceria. Então sim, eu passei informações sobre sua mãe, mas não sabia que ele iria tão longe. Sabrina sentiu um misto de raiva e empatia. E o que aconteceu com ela? O que você sabe? Irene hesitou antes de continuar. Na última vez que vi sua mãe, ela estava desesperada. Me disse que precisava proteger você a qualquer custo. Depois disso, ouvi boatos de que Arthur mandou levá-la para um lugar afastado. Eu nunca mais a vi. As palavras de Irene atingiram Sabrina como um golpe. Sua mãe havia sido traída por alguém próximo. Mas também ficava claro que Irene tinha sido uma vítima das circunstâncias. E agora? Perguntou Sabrina, tentando controlar as emoções. Você ainda está ligada a Andrade Encosta? Não mais, respondeu Irene com firmeza. Depois que Arthur morreu, me afastei de tudo. Mas Marcelo e Paulo herdaram os contatos dele. Eles continuaram o que Arthur começou, e eu fiz de tudo para ficar longe. Por isso nunca mencionei isso antes. Sabrina assentiu, absorvendo tudo. Obrigada por me contar. Isso pode nos ajudar a acabar com eles. Irene segurou a mão de Sabrina, os olhos cheios de preocupação. Tenha cuidado, menina. Esses homens são perigosos. Sua mãe sabia disso. E olha o que aconteceu com ela. Sabrina prometeu que tomaria cuidado. Mas no fundo, sabia que não recuaria, independentemente do perigo. De volta ao escritório, Sabrina relatou tudo a Vitória. A empresária escutou com atenção, o rosto sério. Isso confirma o que já suspeitávamos, disse Vitória, após um longo silêncio. Marcelo e Paulo não são apenas herdeiros dos esquemas de Arthur. Eles também aprenderam suas táticas de intimidação e controle. Precisamos agir rápido. E quanto à dona Irene? Perguntou Sabrina. Ela pode ser uma testemunha importante. Vitória balançou a cabeça. Não podemos envolvê-la ainda. Ela é uma peça valiosa, mas também vulnerável. Precisamos protegê-la. Enquanto discutiam os próximos passos, o investigador particular chegou com uma nova informação. Recebi um alerta de que a Andrade Encosta planeja um movimento grande para desviar fundos de uma das empresas subsidiárias nos próximos dias, disse ele. Se conseguirmos capturar isso em tempo real, será a prova definitiva. Vitória assentiu, os olhos brilhando de determinação. Então é isso que faremos. Vamos pegá-los no ato. A noite chegou, e Sabrina voltou para casa com um peso na mente. Sentada à mesa da cozinha, ela revisava os documentos novamente, conectando os pontos entre Irene, Arthur e os esquemas atuais. Tudo parecia convergir para um grande confronto. Enquanto olhava para as fotos de sua mãe, sentiu uma mistura de dor e orgulho. Lúcia havia lutado contra Arthur com tudo o que tinha, e agora Sabrina fazia o mesmo, com Vitória ao seu lado. De repente, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Eduardo Monteiro. Precisamos conversar, é urgente. Sabrina hesitou. Depois do encontro anterior, ainda não sabia se podia confiar plenamente nele, mas algo na mensagem parecia verdadeiro. Decidiu que ouviria o que Eduardo tinha a dizer, mas com cuidado. Respondeu com um curto ok e marcou um encontro para o dia seguinte. Se Eduardo tinha algo a esconder,
Sabrina estava pronta para descobrir. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Sabrina não conseguia ignorar a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. O cerco estava se fechando em torno da Andrade Encosta, mas também em torno dela e de Vitória. Sabrina sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava determinada a honrar a memória de sua mãe e garantir que a justiça prevalecesse. O dia seguinte amanheceu tenso. Sabrina acordou com a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. O encontro marcado com Eduardo Monteiro pairava sobre sua cabeça como uma nuvem pesada. Mas, ao mesmo tempo, era uma oportunidade de esclarecer suas dúvidas sobre ele antes de sair para o trabalho. Sabrina organizou todos os documentos que havia coletado, certificando-se de que cada evidência estava em seu lugar. Não havia mais espaço para erros ou hesitações. No escritório, Vitória estava focada na estratégia final para expor a Andrade Encosta. O movimento financeiro descoberto pelo investigador era a peça que faltava no quebra-cabeça. Mas tudo dependia de timing e precisão. Sabrina percebeu que Vitória estava mais introspectiva do que de costume, como se o peso de anos de segredos e traições estivesse finalmente caindo sobre ela. "Você está bem, dona Vitória?", perguntou Sabrina, enquanto organizava alguns papéis na mesa. Vitória ergueu os olhos, oferecendo um pequeno sorriso. "Estou, apenas pensando em como tudo isso é maior do que imaginei. Durante anos, tentei me distanciar do legado de Arthur, mas agora vejo que ele nunca realmente foi embora." Sabrina sentiu empatia. Ela entendia o peso de carregar o passado, especialmente quando ele não parecia disposto a ficar enterrado. "Vamos lidar com isso juntas", disse Sabrina com firmeza. "Minha mãe tentou lutar sozinha, mas agora temos uma chance real de acabar com isso de uma vez por todas." Vitória assentiu, parecendo reconfortada pelas palavras de Sabrina. No horário marcado, Sabrina deixou o escritório para encontrar Eduardo em um café discreto. Ao chegar, encontrou-o sentado em um canto reservado, com uma expressão séria. Ele a cumprimentou com um aceno, e Sabrina sentou-se à sua frente, mantendo a postura firme. "Obrigado por vir, Sabrina", começou Eduardo. "Eu sei que você tem motivos para desconfiar de mim, mas prometo que o que tenho a dizer é importante." "Então diga", respondeu Sabrina. Cruzando os braços, Eduardo inclinou-se para a frente, abaixando a voz. "Marcelo e Paulo sabem que vocês estão se preparando para expô-los. Eles estão monitorando cada movimento de Vitória e estão prontos para reagir. Vocês precisam agir agora, antes que eles tenham a chance de destruir as evidências." Sabrina franziu a testa, absorvendo a informação. "E por que você está nos ajudando, Eduardo? Qual é o seu interesse nisso?" Ele suspirou, parecendo mais vulnerável do que nunca. "Porque eu também fui vítima de Arthur. Meu pai confiava nele cegamente, e isso destruiu nossa família. Eu sei que nunca vou reparar o passado, mas posso tentar impedir que eles continuem a fazer mal a outras pessoas." As palavras de Eduardo pareceram genuínas, mas Sabrina ainda sentia que ele estava escondendo algo. "Se quer mesmo ajudar, precisa ser completamente honesto. O que mais você sabe?" Eduardo hesitou, mas finalmente disse: "Há um local onde Marcelo e Paulo mantêm documentos incriminadores. Um depósito nos arredores da cidade. Eles nunca pensaram que alguém conseguiria chegar lá, mas eu sei onde fica." Sabrina sentiu seu coração acelerar. Aquilo poderia ser a peça final que faltava para derrubar a Andrade Encosta. "Você pode nos levar até lá?" "Sim", respondeu Eduardo. "Mas tem que ser rápido. Se eles perceberem o que estamos fazendo, podem agir antes." Sabrina voltou ao escritório imediatamente e contou tudo a Vitória. A empresária ouviu com atenção, seu rosto endurecendo a cada palavra. "Um depósito", repetiu Vitória, pensativa. "Se o que Eduardo diz é verdade, precisamos verificar isso o quanto antes." "Você confia nele?", perguntou Sabrina. "Cautelosa, confio tanto quanto confio em qualquer pessoa nesse meio", respondeu Vitória. "Mas, neste momento, não temos escolha. Vamos assumir o risco." As duas começaram a planejar a operação. Vitória acionou o investigador particular, que providenciou apoio discreto para o caso de algo dar errado. Sabrina sentia a adrenalina correndo em suas veias. Tudo estava se movendo rápido.
mas ela sabia que aquele era um momento decisivo. No início da noite, Sabrina, Vitória e Eduardo se encontraram nos arredores da cidade, perto do local indicado por ele. O depósito era uma estrutura discreta, quase imperceptível em meio a galpões industriais abandonados. O silêncio ao redor era perturbador, e Sabrina sentia cada nervo de seu corpo em alerta. "É aqui", disse Eduardo apontando para a entrada. "Os documentos devem estar em uma sala trancada nos fundos." Vitória analisou o local com cuidado. "Vamos fazer isso rápido, Sabrina. Fique atenta. Não sabemos o que podemos encontrar lá dentro." O grupo entrou no depósito. Usando lanternas para iluminar o caminho, o cheiro de poeira e mofo era forte, e o lugar parecia abandonado há anos. Eduardo guiou-os por corredores estreitos até uma porta de metal reforçada. "É aqui", disse ele. "A chave está escondida no batente da porta." Com rapidez, Eduardo encontrou a chave e abriu a porta. Lá dentro, havia caixas e arquivos empilhados, junto com computadores antigos e um cofre pequeno. Sabrina começou a fotografar tudo com o celular, enquanto Vitória examinava os documentos. "Essas são as provas que precisávamos", disse Vitória, segurando um contrato que claramente conectava a Andrade Encosta aos esquemas de Arthur. "Isso vai destruí-los." De repente, um som ecoou pelo depósito. Passos. Sabrina congelou, e Eduardo virou-se imediatamente para a entrada. "Alguém está aqui", sussurrou ele, antes que pudessem reagir. Marcelo Andrade apareceu na porta, acompanhado de 2 homens com expressões ameaçadoras. Ele sorriu, mas seus olhos estavam cheios de raiva. "Eu sabia que vocês viriam", disse Marcelo. "Vocês estão brincando com fogo." Vitória manteve a calma, encarando-o com firmeza. "Seu jogo acabou, Marcelo. Temos todas as provas que precisamos para acabar com você e Paulo." Marcelo deu um passo à frente. "Você acha que vai sair daqui com essas provas?" "Está muito enganada." Sabrina sentiu o coração disparar, mas se recusou a recuar. Eduardo posicionou-se ao lado dela, parecendo pronto para intervir. O confronto estava prestes a explodir, e Sabrina sabia que aquele momento decidiria o futuro de tudo pelo que lutaram. O silêncio no depósito era sufocante. Sabrina sentia o peso da tensão no ar enquanto Marcelo Andrade encarava o grupo com um sorriso cínico. Os 2 homens que o acompanhavam estavam imóveis, mas suas posturas alertavam para o perigo iminente. Vitória, no entanto, não se deixou intimidar, com a mesma frieza que a tornava temida no mundo dos negócios. Ela deu um passo à frente. "Você acha que pode continuar esse jogo sujo, Marcelo?" disse Vitória, mantendo sua voz firme. "A diferença agora é que temos tudo o que precisamos para desmascarar você e Paulo." Marcelo riu, um som amargo que ecoou pelo depósito. "Você sempre foi esperta, Vitória, mas talvez tenha subestimado até onde eu posso ir para proteger o que é meu." Sabrina, sentindo o coração disparar, segurava o celular com força. Já havia capturado imagens suficientes para reforçar as evidências contra a Andrade Encosta, mas sabia que sair daquele depósito com segurança era outra história. "Essas provas vão para as autoridades", disse Sabrina com a voz firme, surpreendendo até a si mesma. "Vocês não vão mais se safar." Marcelo olhou para ela, inclinando levemente a cabeça. "Ah, a jovem valente. Você realmente não faz ideia de com quem está lidando, não é?" Eduardo interveio, posicionando-se entre Sabrina e Marcelo. "Chega, Marcelo. Tudo isso começou com Arthur, mas acabou se transformando em algo muito pior. Não vou deixar você continuar." Marcelo o encarou, seus olhos estreitando-se. "Você acha que pode se virar contra mim agora, Eduardo? Você é tão culpado quanto qualquer um de nós." Sabrina trocou um olhar rápido com Vitória, que fez um gesto quase imperceptível para ela. Era um sinal para que Sabrina ficasse alerta e preparada para qualquer coisa. Vitória sabia que aquele confronto não seria resolvido apenas com palavras. Enquanto a troca de acusações continuava, Sabrina notou um detalhe importante: o cofre pequeno no canto da sala. Se houvesse mais provas ali dentro, aquelas poderiam ser a peça final que precisavam para amarrar o caso contra a Andrade Encosta. Discretamente, começou a se mover na direção do cofre, mantendo-se nas sombras enquanto os homens estavam distraídos. Quando alcançou o cofre, percebeu que ele estava trancado, mas a chave estava pendurada em um gancho próximo.
Com mãos trêmulas, pegou a chave e abriu o cofre. Lá dentro, encontrou contratos, registros bancários e até mesmo cartas pessoais que incriminavam Marcelo e Paulo diretamente. Sabrina tirou fotos rapidamente, mas o som da chave girando chamou a atenção de um dos homens que acompanhavam Marcelo. "Ei! O que você está fazendo aí?" ele gritou, avançando em sua direção. Sabrina congelou por um momento, mas antes que o homem pudesse alcançá-la, Eduardo se colocou em seu caminho. "Deixe ela em paz", disse Eduardo, sua voz firme. O homem hesitou, mas Marcelo deu um passo à frente. "Eduardo, pare com isso. Você realmente acha que pode salvar sua pele ajudando essas mulheres? Você vai afundar junto com elas. Se afundar significa fazer a coisa certa, então que seja", respondeu Eduardo com convicção. Nesse momento, Vitória interveio, levantando o celular onde havia gravado parte da conversa. "Está tudo aqui. Marcelo, sua confissão, suas ameaças, tudo." Marcelo riu novamente, mas agora havia um toque de nervosismo em seu tom. "E você acha que vai sair daqui com isso? Não seja ingênua, Vitória." Ele fez um gesto para os dois homens, que começaram a se mover em direção a Sabrina e Vitória. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, um som inesperado ecoou pelo depósito. Sirenes. A polícia havia chegado. Sabrina sentiu uma onda de alívio, mas também de surpresa. Vitória sorriu levemente e virou-se para Marcelo. "Você realmente achou que eu viria aqui sem um plano?" Os policiais entraram rapidamente no depósito, armas em punho. Marcelo tentou argumentar, mas as evidências estavam por toda parte. Sabrina entregou os documentos e mostrou as gravações em seu celular, enquanto Vitória explicava a situação às autoridades. Marcelo e seus homens foram algemados e levados para fora, seus protestos ecoando inutilmente pelo galpão. Sabrina observou a cena, sentindo uma mistura de triunfo e exaustão. Finalmente, a Andrade Costa seria responsabilizada por seus crimes. Na manhã seguinte, Sabrina e Vitória foram ao Ministério Público para formalizar a denúncia. Com as provas reunidas, as ações de Marcelo, Paulo e Arthur Monteiro estavam expostas. Enquanto saíam do prédio, Sabrina sentiu um peso ser retirado de seus ombros. A luta havia sido longa, mas agora a justiça estava mais próxima. "Você foi incrível", disse Vitória, olhando para Sabrina com um raro sorriso sincero. "Sua mãe ficaria orgulhosa." Sabrina sorriu, segurando as lágrimas. "Ela me ensinou a lutar, mesmo que de uma forma indireta. Eu só segui o exemplo dela." Vitória assentiu, claramente emocionada. "Agora, vamos garantir que o legado dela seja honrado. Nada do que aconteceu será esquecido." Nos dias que se seguiram, a história da queda da Andrade Costa tomou conta dos noticiários. As evidências contra Marcelo e Paulo eram irrefutáveis, e o caso trouxe à tona anos de corrupção e crimes corporativos. Sabrina tornou-se uma figura central na história, uma jovem que enfrentou poderosos para proteger a memória de sua mãe. Vitória, por sua vez, viu sua reputação crescer ainda mais. Mas mais importante, ela finalmente se livrou da sombra de Arthur Monteiro e dos segredos que assombravam sua família. Pela primeira vez em anos, sentiu que podia respirar. Sabrina e Vitória continuaram a trabalhar juntas, mas agora havia algo mais em sua relação. Um laço inquebrável, forjado pela luta por justiça